Olá, para quem já me conhece, meu nome é Ramon. Para quem não me conhece, meu nome continua sendo Ramon. Aliás, hoje é uma segunda-feira, dia 27, daqui 2 dias, meu aniversário, parabéns para mim. Hoje eu estou vindo falar de algo que eu já queria falar há algum tempo, mas eu acho que eu não me sentia tão preparado assim ainda. Num passado muito recente, aconteceu algo que mexeu muito comigo. Como muitos de vocês sabem, eu perdi uma pessoa que era minha segunda mãe, minha avó, Dona Leda. E hoje eu queria falar um pouco sobre luto. Luto é um daqueles sentimentos que você não sabe lidar de início. Você não está preparado. Não importa o quanto aquilo preceda, você não está preparado. É aquele tipo de situação que quando acontece e você cai na realidade, quando você cai em si, você se sente de mãos atadas. Por que eu falo isso? Porque eu achei que eu estava preparado. Por mais que eu já soubesse que minha avó era de idade, minha avó passou por um AVC, eu ajudei ela em todo esse processo e dentro de mim eu já sabia do que ia acontecer. E todo esse processo, do dia do AVC até o dia da gente receber a notícia, foi 14 dias exatos. Foi uma coisa que escalou de uma maneira muito rápida. E esse é um fato que eu queria trazer, que é o si. O si é muito injusto. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse independente. O si é extremamente injusto com a gente, porque faz a gente pensar numa possibilidade de algo que foge à realidade. E a gente acaba se julgando por coisa que é impossível. A melhor parte de passar pelo processo de luto é a aceitação, tanto do fato ocorrido, como a aceitação de si mesmo e suas próprias atitudes. É relativamente difícil de... Tá sendo difícil de eu gravar esse vídeo, eu não vou mentir. É um processo que eu ainda não superei. É muito recente. Ela faz muita falta. Ela dormia no quarto ao lado. Tem sido vazio, triste. Mas eu acho que a parte mais importante disso eu fiz, que foi aceitar. Eu passei por esse processo antes, que foi quando meu pai faleceu. Eu contei os dias até chegar o dia exato que eu ia ter mais tempo de vida sem o meu pai do que com ele. Meu pai faleceu, eu estava com 11 anos. No pouquíssimo tempo que eu convivi com ele, eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Aprendi a ser o homem do qual eu sou hoje. Aprendi a me desenvolver como pessoa. E eu percebi que muita coisa que meu pai me falava quando eu era criança só começou a fazer sentido muitos anos depois. Eu vi que muita coisa que meu pai planejava em fazer comigo, eu consegui fazer sozinho, de cabeça em pé. Eu lembro como foi difícil o primeiro Natal sem ele, primeira virada de ano sem ele, os primeiros aniversários da nossa família sem ele. E, como eu disse, por mais que você ache que está preparado, você não está. Mas a parte mais importante é aceitar. Por que eu demorei muito tempo para passar pelo processo de luto do meu pai?
Eu não aceitava. Eu não aceitava ele, um momento, estar aqui e no outro momento simplesmente não estar mais. Como eu disse, eu sabia o dia exato que eu ia ter mais tempo de vida sem o meu pai do que com ele. Eu demorei mais de 12 anos para conseguir passar por esse processo de luto. Dentro de mim eu não aceitava o fato de eu ter perdido meu pai tão cedo, de eu não ter tido uma imagem paterna que fizesse parte do meu crescimento, do meu desenvolvimento, das minhas conquistas. Mas, apesar de tudo, eu tive ótimas pessoas do meu lado. Eu tive ótimos amigos, trabalhei para ótimas pessoas, pessoas que, junto com o conhecimento que meu pai me passou no decorrer dos anos, agregaram muito na minha vida. E eu tive uma ótima mãe, que, apesar das dificuldades, nunca deixou faltar nada. Se virou para criar da maneira que ela conseguia 2 filhos. Nesse meio tempo eu tive que começar a trabalhar cedo. Tive que aprender a ser homem cedo. Com ser homem, o que eu quero dizer? Ter responsabilidade, ter atitudes, coragem, muita coragem. São coisas que me fizeram ser uma pessoa melhor hoje. Então, o que eu quero concluir com esse vídeo é o seguinte: se você, assim como eu, como meus familiares, estar passando, ou você sabe que alguém que você ama muito pode te deixar em breve, por mais que seja difícil, aceite. Por mais que doa, aceite. É um processo natural. E lutar contra não vai te fazer melhor. Abrace enquanto a vida, que foi algo que eu fiz muito com a minha avó. Beije, fale o quanto ama, dedique um tempo para estar perto, porque no final das contas são essas coisas que são valorizadas, são essas memórias que você carrega. Não abandone sua vida, mas também não abandone quem você ama. E após a partida, aceite que aquilo aconteceu. Seja grato pelos momentos que você viveu. Guarde com carinho as memórias que vocês criaram. E pense pelo lado positivo. Você teve o prazer de viver ao lado dessa pessoa. Então é isso. Um abraço. Fique com Deus.